Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O salão de festas brilhava como um sonho impossível. Lustres de cristal refletiam milhares de pontos de luz sobre as mesas impecavelmente decoradas, cobertas por toalhas brancas e arranjos de flores frescas. O ar era perfumado com rosas e luxo, e cada detalhe parecia cuidadosamente planejado para celebrar a união perfeita entre duas famílias ricas e influentes. Mas nem todos pertenciam àquele mundo. No canto mais discreto do salão, quase invisível entre os garçons e organizadores, estava Helena, a empregada responsável pela limpeza do local. Seus olhos atentos observavam tudo com cautela, como alguém que sabe exatamente onde pode e onde não pode estar. Ao seu lado, agarrada ao seu vestido simples, estava sua filha pequena, Sofia, uma menina curiosa de olhos grandes e brilhantes, que contrastavam com a humildade de suas roupas. Sofia nunca tinha visto nada parecido. Para ela, aquele lugar parecia um castelo encantado. As luzes, as flores, a música suave, tudo a puxava como um ímã. Seus passos eram leves, quase silenciosos, enquanto seus olhos percorriam cada detalhe com fascínio. Fique aqui, meu amor, sussurrou Helena com a voz tensa. Não toque em nada. Mas a curiosidade de Sofia era mais forte que qualquer aviso. No centro do salão, sobre um pequeno pedestal acolchoado, repousava o véu da noiva. Delicado, longo e incrivelmente detalhado, ele parecia quase vivo sob a luz. Bordado à mão com fios finíssimos, o tecido carregava um brilho sutil, como se escondesse algo além da beleza. Algo estranho. Sofia se aproximou devagar, como se estivesse sendo chamada. Seus pequenos dedos se estenderam hesitantes, até tocarem o tecido macio. Ela arregalou os olhos. Mamãe murmurou quase sem voz. Mas Helena já não a ouvia. Estava ocupada, tentando evitar os olhares julgadores de alguns convidados. Sofia puxou levemente o véu. E então, algo chamou sua atenção. Uma parte do tecido parecia mais pesada, mais rígida. Franzindo a testa, a menina apertou aquela área entre os dedos. Não era apenas bordado. Havia algo escondido ali dentro. Sem entender o peso de suas ações, Sofia puxou um pouco mais forte. O tecido cedeu. Um pequeno rasgo surgiu, e com ele, um segredo que jamais deveria ser revelado. No exato momento em que o primeiro fio se rompeu, a música parou. Conversas cessaram. Olhares se voltaram. E em poucos segundos, o que era um casamento perfeito começou a se transformar em um escândalo impossível de conter. Porque dentro daquele véu não havia apenas beleza. Havia verdade. O som do tecido rasgando ecoou como um trovão no meio do silêncio. Por um segundo, ninguém respirou. Sofia congelou, os olhos arregalados, ainda segurando o véu parcialmente aberto. Seus pequenos dedos tremiam, mas já era tarde demais. O rasgo havia revelado algo impossível de ignorar. Do interior do véu começaram a cair pequenos objetos, primeiro um, depois outro, e então vários. Notas de dinheiro dobradas com precisão. Pedras brilhantes que refletiam a luz dos lustres. E por fim, um pedaço de tecido mais escuro, costurado por dentro com algo escrito. Um murmúrio percorreu o salão como uma onda. O que é isso? E isso estava dentro do véu? Isso é uma brincadeira? A noiva Clara Beaumont empalideceu instantaneamente. Seus olhos, antes cheios de orgulho, agora estavam fixos no chão, onde os segredos estavam espalhados diante de todos. Seu corpo inteiro parecia rígido, como se qualquer movimento pudesse piorar ainda mais a situação. Quem fez isso? Gritou ela, a voz cortando o ar. Helena correu até Sofia, puxando-a ar para trás com desespero. Me desculpe. Ela é só uma criança, por favor. Eu não sabia. Mas ninguém estava olhando para Helena. Todos olhavam para o véu. E para o que ele escondia. Um dos convidados, um homem mais velho de terno escuro, conhecido por sua influência e olhar implacável, se abaixou lentamente e pegou o pedaço de tecido com a inscrição. Ele apertou os olhos, lendo em silêncio. E então sua expressão mudou. Isso aqui, disse ele com a voz grave, não deveria estar em um casamento. O noivo Alexandre Dubois avançou, claramente confuso e irritado. Dê isso aqui, exigiu ele, tentando pegar o tecido. Mas o homem recuou levemente. Você sabia disso? A pergunta caiu como uma bomba. Alexandre hesitou. E essa pequena pausa foi tudo que bastou. Os olhares mudaram. Desconfiança. Suspeita. Escândalo. Isso é algum tipo de chantagem? Alguém sussurrou. Ou prova, respondeu o outro mais baixo ainda. Sofia, assustada, agarrou-se à mãe. Mamãe, eu só toquei. Helena a abraçou forte, com lágrimas nos olhos. Eu sei, meu amor, eu sei.
Mas naquele momento ninguém mais via uma criança inocente. Porque, sem querer, ela tinha aberto a porta para uma verdade que alguém havia escondido com extremo cuidado. E agora? Não havia mais como fechar. O silêncio já não era mais silêncio. Era tensão. Era julgamento. Era o som invisível de reputações começando a desmoronar. O homem de terno escuro levantou o pedaço de tecido para que todos vissem. A iluminação dourada do salão agora parecia cruel, destacando cada letra bordada com precisão. E então ele leu em voz alta. Prova de pagamento. Silêncio comprado. Filha escondida. Um choque coletivo percorreu o salão. Clara Beaumont deu um passo para trás, como se tivesse sido atingida. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de medo. E isso é mentira. Ela finalmente gritou com a voz falhando. Alguém armou isso. Mas ninguém respondeu. Porque naquele momento todas as peças começaram a se encaixar. Alexandre Dubois ficou pálido. Seu olhar alternava entre Clara, o tecido, e o chão. Ele sabia. Ou pelo menos suspeitava. E Clara, disse ele em voz baixa quase irreconhecível. O que é isso? Ela balançou a cabeça rapidamente. Eu posso explicar. Mas antes que pudesse continuar, uma nova voz surgiu. Eu acho que eu posso explicar melhor. Todos se viraram. Na entrada do salão, uma mulher apareceu. Elegante. Segura. Imponente. E ao seu lado, uma menina. Da mesma idade de Sofia. Com os mesmos olhos de Alexandre. O ar foi sugado do ambiente. A mulher caminhou lentamente até o centro, cada passo ecoando como uma sentença. Meu nome é Elodie Martin, disse ela com calma. E essa é Camille. A menina apertava sua mão, observando tudo com uma mistura de curiosidade e timidez. Elodie ergueu o queixo. Ó, a filha que Clara pagou para esconder. Um caos imediato explodiu. E isso é absurdo. E chame a segurança. E isso é um escândalo. Clara começou a chorar, mas não havia mais como controlar a narrativa. Eu fiz isso para proteger tudo. Ela gritou. A imagem, o nome, o casamento. Alexandre a encarava como se não a reconhecesse mais. Você, comprou o silêncio de alguém? Escondeu uma criança? Sua voz estava quebrada. Clara caiu de joelhos. Eu não tinha escolha. Mas essa frase já não convencia ninguém. Elodie olhou diretamente para Alexandre. Você merecia saber a verdade antes de se casar com ela. Um longo silêncio se seguiu. Então, lentamente, Alexandre tirou a aliança. O pequeno gesto fez mais barulho que qualquer grito. Ele a deixou cair sobre a mesa. Acabou. Clara desabou completamente, enquanto os convidados assistiam ao fim de um casamento que nunca deveria ter começado. No meio de todo aquele caos, Sofia ainda estava abraçada à mãe, sem entender completamente o que havia acontecido. Mas, de alguma forma, ela tinha sido a única corajosa o suficiente para tocar naquilo que ninguém mais ousou. E ao fazer isso, revelou uma verdade que dinheiro nenhum conseguiu esconder, porque às vezes, a inocência enxerga aquilo que o poder tenta enterrar. E naquele dia, uma pequena menina mudou o destino de todos.